essa cenoura que acho que até passou o ponto de colheita. Tá muito grande já? Muito grande. Nada. Ficou bitela, engordou. Ela não foi pra baixo. Olha que ela ficou. É bom tipo usar no almoço. Usar as folhas dela no almoço. Não que abre espaço pra crescer as menorzinhas. Não, mas dá pra comer essa raiz também. Dá. Tem coisa de comer aqui ainda, né? Tem. Nossa, a raiz da cenoura a gente come. As folhas eu gosto de botar junto com arroz. Cozinhar junto com arroz. Sei. Já comeu a folha da cenoura? Sim. Já. Ela dá um sabor também. Ela não é só a folha. Ela tem um sabor, sim, Tem um claro. sabor delicioso. Forte. Me lembra um pouco da salsinha, não sei. É, tem a ver. O japonês faz tempurá com ela. Sabe como é tempurá? Passa no ovo e na farinha e frita e fica crocante. Ah, tipo uma crisp, sei lá. É isso mesmo, é. Eu falo, tem uns nomes que o pessoal dá pras comidas. Que aí fala aqueles nomes esquisitos, uns trem assim. O que é isso? Aí de repente, sei lá, ovo com não sei o que. Fala ovo frito. É, mas dá um nome estrangeiro também, né? A gente não sabe o que é. O dia que eu descobri que escarola era chicória, e eu achava que escarola era um prato chique, alguma coisa, eu falei, eu tenho escarola na minha horta, então. Eu também sou chique e não sabia. Não sabia. Ai, é. Pezão no chão, né? Ah, tem que ser. Chinelo não deixa trocar, né? Você usa bota ou não? Só quando eu saio de dentro da cerca. Se eu vou pro lado de fora, no mato, alguma coisa assim mesmo, aí eu ponho bota. É. Aí eu não saio descalço acho que por consciência mesmo, de proteção minha, né? É. Tô sozinho aqui. Agora aqui em volta de casa, que é um lugar que eu sempre tô mexendo, eu sei o que já tem aqui. Espinho já não finca no pé, espinho quebra no pé mesmo. Ah, já tá duro? A preocupação minha é caco de vidro, sei lá, cobra, bicho. Uma cobra é complicada, né? Aí não tem muito. E eu sozinho aqui em cima, até você chegar no. O que é isso aí? É que quando ela vai crescendo, eu amarro os negocinhos pra deixar as folhinhas pra cima, pra abrir espaço de sol. Ah, tá certo, pra esquentar a terra. É, pra ficar pra fazer tipo uma chuquinha nela, segurando os cabelinhos dela pra cima. Você faz isso em cada pezinho? Cara. Você vai ver que todos os pezinhos tem aqui, ó. Eu tô tirando, você não tá vendo. Vem aqui. Eu não vi não. Você faz em todas elas. Tô colocando no bolso. E elas não reclamam não? Não. Não falar nada pra mim. Ai. Mas é pra dar espaço de sol mesmo, senão não bate sol em todas as flores. Aqui eu vou só fazendo a pora da cenoura mesmo pra abrir espaço pra crescer. E você coloca sempre um matinho em cima pra proteger, né? Chico, é o que hoje eu falo, né? Nós humanos, quando a gente vai ficar no sol o tempo inteiro, a gente passa um protetor solar. A gente acha bonitinho, parece dar uma sensação, muitas vezes o pessoal tem a sensação de limpeza, aquela terra limpinha, você olhar tipo um matinho baixinho. Isso aqui é o protetor do solo. Com certeza. Pode estar aquele sol arrebentando, na hora que você faz isso aqui na terra, você olha embaixo, está extremamente úmida. Temperatura mais amena, né? E ainda tá pouco, se você for pensar na mata mesmo, a camada que você tem de folha morta que está ali protegendo, mantendo, conservando essa umidade. E quando chove, na hora que você pega o mato, você puxa ele aqui assim, não vem desse jeito igual tá hoje. Vem uma camada grudada dele inteirinho, fazendo aquela proteção do sol. Isso mesmo, é tudo grudado, é. E cheio de fungo, de matéria viva embaixo, né? É uma rede, é um mundo ali. Tudo é transformação, não adianta. Realmente separar e olhar, tipo que não é só a planta, tem bactéria fazendo nitrificação ali embaixo, você vai ter micro-organismo fazendo decomposição. Tudo é transformação. Eu tenho uma teoria minha, que é o jeito meu de olhar, que é o que eu falo, que o que gera a transformação é a abundância. Que pra mim, a gente tá até conversando, que pra mim isso é natural. Pegando um exemplo desse, mas um elétron puro, ele é um elétron íntegro, igual eu falei. Uma quantidade abundante de elétrons, junto com outra quantidade abundante de outras coisas, como prótons, nêutrons, forma molécula. Que ela sozinha ela é íntegra. A abundância de molécula forma células. Que a abundância de células forma órgãos. A abundância de humanos forma destruição. Pô, não esperava por essa. Será que nós somos realmente o topo dessa Não, eu acho que a abundância de humanos criamos? gera situações que geram consciência, porque vai ter a diversidade e aí cada um vai viver a sua experiência e um pode olhar para o outro e falar assim, o que queremos, né? A gente tem, eu olho muito hoje assim,
não tinha essa conexão de olhar dessa forma. Mas nós humanos, se a gente for olhar esse poder de raciocínio que a gente tem, se a gente utilizasse esse poder de raciocínio pensando em integrar, é o que eu falo teoricamente Em hoje. vez de separar, né? Hoje a gente fez, nós humanos, teoricamente a gente fez a separação. A gente separou a nossa ação do que é natural. O foco nosso da ação parece que é no capital, já não é no natural. No O acumular. dinheiro não é natural. No acumular, realmente, o caixão não tem gaveta. Para mim, meu foco hoje é primeiro integração. É eu integrar a minha ação de uma maneira que eu consiga olhar e falar assim, eu estou trazendo abundância. Como que eu trago abundância? Foi olhar nisso aqui hoje, que é uma terra vermelha de barranco. Pô, tem cenoura, eu tenho alface, eu tenho chicória, eu tenho rúcula, batata doce, abacaxi, tomatinho, araçá, boi saindo, tem mamão, que mais? Cebolinho, tem comida de tudo quanto é jeito aqui. E era pouco tempo atrás um passo Só braquiária. braquiária e terra vermelha E de aqui barranco. era subsolo, porque foi escavado, né? Exatamente, então assim, tem como, não pensando só na natureza, assim, tem como nós humanos usar o lado racional nosso para integrar a nossa ação a tudo que está acontecendo no ciclo, do meu ponto de vista. É assim que eu tenho buscado viver aqui em cima, integrar minhas ações com o que me rodeia, com os bichos, com a terra, com a planta, com o micro-organismo, do micro ao macro, tudo é íntegro e integrado. Então você Eu falou enxergo isso, assim. que você tem buscado viver aqui em cima, porque antes você vivia lá embaixo. Né? Lá embaixo, realmente, né? Que baixo que era esse? Pensando em níveis, acho que dos dois pontos a gente pode ir, Chico, de verdade. É porque aqui nós estamos a 1000 metros, né? Aqui eu tô falando, viver aqui em cima é realmente pensando em altitude. Antes vivia lá na cidade, onde no nível mais baixo. Mas eu vivia, acho que no nível mais baixo meu, como ser, que Uma vibração não era, mais não baixa, era né? conectado comigo, não me entendia como gente, não me entendia como humano. Era só mais um robozinho competindo por um pódio que eu achava que podia atingir, que eu nunca vou atingir. Que quando se atinge esse pódio que é colocado dessa corrida, essa vida de correria que a gente vive, uma corrida que não chega em lugar nenhum, acho que a única vez que você vai chegar no final dessa corrida que é vendida pra gente é quando você bater o primeiro lugar da lista da Forbes. Seu homem mais rico montado no maior monte de bosta chamado dinheiro. Infeliz? Ali, essa é a cenoura, né, que bota na frente do burro ali, pá. Como é que é? De isca. É a cenoura. Primeiro lugar é esse aí, né? Que nunca vai chegar. Corre atrás dessa cenoura para tentar atingir um inatingível. É uma pergunta que eu me faço hoje, que eu já trouxe essa reflexão com outras pessoas. Quanto tempo do seu tempo você ainda tem para gastar o seu tempo correndo atrás de algo que é inalcançável? É a vida que é vendida para nós. Corre para lá no futuro, talvez, você poder desfrutar da vida, porque nessa vida você já nasceu com um pecado original. Não é possível ser feliz aqui, vai ser feliz fora daqui, em outro lugar, é lá fora desse planeta. Não, né? Nós não somos. Eu acredito que eu não sou ET, que eu sou desse planeta. Como que você tem certeza disso? Porque eu consigo olhar hoje e ver integrando. Porque se nós não somos desse planeta, não tem integração nossa aqui. Mas se você for ET, você pode ter um amor por esse planeta também, não pode? Posso ter um amor, mas você não sabe como que é a cabeça do ET, né? Igual agora, a gente está chegando na época do frio. É. O nosso corpo pede mais vitamina C, pede mais nutriente para se manter aquecido. Você olha para o chão, tem mandioca produzindo, tem batata produzindo, tem açafrão produzindo, gengibre produzindo, tudo saindo. Vai nas árvores, tem vitamina C, tem acerola, tem pitanga, tem limão, tem pocã, tem laranja. Época, né? A terra está integrada com o que a gente precisa. Não, a terra está oferecendo Nós integrados com ela. Acho que não tem nem como falar quem está com quem. A integração acontece. Mas nós desligamos dela. Aí, em vez de comer, sei lá, um sopão de mandioca que vai te nutrir agora, a gente está comendo um sopão de hambúrguer, sei lá. Sopão de hambúrguer. Um delivery. O hambúrguer de picanha, que só tem sabor de picanha. De costela, que tem outro que saiu também lá agora, né? Mas assim, quando a gente olha para a natureza, quando eu falo natureza, olhando, se eu não sou de outro planeta, então eu sou natureza, se eu não sou extraterrestre, é realmente tudo conectado. O que a gente precisa está disponível. E o que a natureza, vamos dizer assim, a terra que precisa, eu tenho disponível. A minha bosta para virar adubo. Ah, mas que nojo. Não, dali veio. Eu viro a comida que eu sou. É o que eu falo, a gente já conversou até ontem, mas alimentação. Hoje o meu alimento alimenta a minha ação?
o alimento, a minha indisposição, minha inação. Não é? O jeito que a gente come não foi feito para... O natural que a gente come, vamos dizer assim, normalmente faz a gente ficar indisposto. Não dá coragem de se mexer o corpo. Nós somos integrados. Eu, pelo menos, acredito que eu não sou extraterrestre. Então, se eu não sou extraterrestre, eu tenho contato com o que está nesse mundo. Então, nós somos aparelhados para nos integrarmos. Nós estamos fazendo de tudo para separar por uma viagem de ego, sei lá do que, de poder, de medo, né? E nós estamos nos separando da mãe natureza. Sei lá, Chico, eu fico pensando hoje, eu conversei isso com meu irmão uma vez. Acho que nós humanos, a gente foi tanto pro lado racional, de querer ter certeza, querer explicar tudo o que acontece. Hoje eu olho de verdade, certeza mesmo, nós temos só duas na vida. Uma certeza a gente já concretizou, nós nascemos. A segunda certeza a gente prefere evitar, duvidar. Que é o que nós vamos morrer. Certezas que a gente tem na vida é que a gente nasceu, a gente morreu. O resto da vida como um todo é dúvida. Só que a gente quer ter a certeza. O tempo Quer inteiro. controlar, né? Pelo menos eu falo por mim, pela minha experiência que eu tenho tido. Na hora que eu me entreguei para a dúvida, as coisas fluíram. Não tem como, a gente não tem certeza do que vai acontecer daqui 2 segundos. Que raio de tanta certeza que eu tenho que ter para saber como que a vida funciona. Que eu tenho que saber o que eu vou ser no futuro, que eu tenho que saber que não tem nada. Então, essa se entregar para dúvida, acho que tem a ver com o momento que você trabalhava para o mundo corporativo, né? E estava se garantindo, né? Você tem que ter certeza, controle de tudo. E como é que foi esse momento que você conseguiu se lançar para esse abismo aí, que você falou que ontem você falou que você está até hoje caindo nele? Eu sei lá se eu vou continuar, se em algum momento eu não vou parar de cair, Então, né? precisa ter coragem para se lançar no desconhecido, né? O que foi que te fez? Qual foi o clique interno que falou assim, não chega, isso aqui eu não quero, mas eu prefiro ir para a dúvida do que ficar sofrendo nessa certeza aqui. Chico, a gente até conversou um pouco sobre isso, né, mais cedo, não sobre o assunto de sair, né? Mas eu acho que chegou no momento que a garganta minha já não estava descendo, de tanto sapo descendo de ré. Gato descendo de ré com as unhas travadas. Sapo, gato, de tudo quanto é coisa. Vindo de ré, chegou uma situação que eu falo de verdade, por mim. Teve um momento, acho que não vem ao caso da gente falar o que é, até para não expor o nome de empresa, não precisa, tudo. Mas a coisa interior sua, né, que mexeu com o interior. Teve um momento que eu falo que chegou num ponto que quebrou um valor meu inegociável. Não foi o corpo físico. O corpo também já me dava sinais. Dava sinais. Só que eu desconsiderava esses sinais. Não procurava ajuda. Eu cheguei a ter desmaio. Tudo que eu sentia... Tomava medicamentos. Sensações que eu tinha. Eu acho que eu estava tendo uma crise de burnout no momento. Eu estava em burnout. Só que não procurei ajuda em nenhum momento. Ou era remédio para tirar uma dor ou para tirar uma agonia que estava ali. Ou simplesmente parava, respirava, o corpo voltou ao normal no que eu estava sentindo. Volta a trabalhar. Então assim... Eu não sei se o gatilho, acho que eu posso falar, que fez eu realmente chutar o pau da barraca foi quebrar um valor inegociável meu, dentro da empresa. Um valor moral. Me pediram para quebrar esse valor moral. Eu falei, não, aqui não. E aí foi a gota d'água. Mas foi isso que você usou como motivo para poder escapar, isso eu acho né? que foi mais a muleta para poder sair. Para você, falando, ó. Foi o que me deu a certeza de falar, então eu vou sair agora. Mas a principal coisa que me fez sair do mundo corporativo, que já fazia eu mirar em sair do mundo corporativo, é um lugar que não podia ser eu. Chico, é muito doido. Eu falo isso com meus amigos. Meus amigos sabem que eu falei já várias vezes disso. Eu era um cara que eu afirmava para os meus amigos, eu sou uma pessoa duas caras. Como assim sou? Vocês não conhecem o Samuel corporativo. É outro tom de voz, é outra fala, é outro jeito de pensar. Os amigos fora da empresa. Vocês não conhecem o Samuel corporativo. Então existe o Samuel corporativo, que quem está lá dentro conhece, e não conhece o Samuel aqui fora. Existe o Samuel aqui fora, só que o Samuel aqui fora, ele ainda falo que não era, mas um pouco mais verdadeiro, genuíno, com o meu sentimento, com a minha emoção. Hoje em dia, se você for parar e olhar, a principal coisa que eu falo que mudou para mim é isso, que hoje a minha emoção, o meu sentir, ele está na frente do meu pensar. Não sempre, é uma briga constante com a minha mente. Fica observando. Mas hoje, na hora que eu pego os pensamentos, eu falo, opa, vem cá. Que emoção que gerou esse pensamento mesmo, então, aqui? Agora vamos trabalhar essa emoção, não deixar só o pensamento tomar conta. O pensamento foi treinado. Eu sou um protótipo de humano, filho.
Se a gente está aqui falando português, eu falando sul, mineirês, porta, porteiro, portão, por causa da minha criação. É o vínculo social que eu tive. Tem um eu social que não tem como eu dissociar dele. Que é a minha criação, o jeito que foi agora. O que me foi ensinado que eu tenho que ser por esse vínculo social meu? Eu tenho realmente que ser isso? Porque isso aqui está no meu pensar. O que eu acho que eu tenho que ser? O que eu achava que eu tinha que ser? Para ser aceito, né? Está no pensar. Hoje, até hoje, esse mergulho nesse abismo, que eu falo que eu acho que eu não parei de cair, porque tem momentos de medo. Sendo muito sincero, isso aqui que a gente está fazendo, igual a gente já conversou, falando rasgado. É uma vergonha porque tem a câmera apontada para mim. Um trem, um objeto. Você dá ainda vergonha. Sente. É. É um negócio tipo de, mas vai me expor. Azar! Vai expor eu, não tem ninguém igual eu. E é engraçado falar isso que, sei lá, 2008, 2010, época de Orkut ainda. Que vinha lá, cara, quem é você? A descrição minha lá era, eu sou eu e mais ninguém é eu. Isso que interessa. Só que não tinha esse pensamento. Era mais uma forma de brincadeira, parecia o eu sou mas eu, era sabe? uma brincadeira que já expressava uma coisa que estava em você, Tá né? guardado. Você só se permitia expressar como brincadeira, não como ação sua, né? Exatamente. De vida, né? Eu não tinha pensado nisso. Mas dessa forma que você falou agora, eu acho que entra em todos os sentidos, Chico, porque geralmente a expressão genuína minha, antigamente, Era humor. ela vinha com humor. Sim, Exatamente. Isso é humor, né? De uma maneira que desarma, a gente consegue ser aquilo que a gente não consegue ser. Era só na base De do humor verdade. mesmo. Escuta Ó. então, cara, como é seu nome inteiro? Samuel de Souza Lopes. Samuel de Souza Lopes. Quantos anos você tem? Agora 34, de pura gostosura. Não só 34. Falar nisso, cara, eu te perguntei ontem o signo astrológico, você me respondeu com uma quadrinha que eu achei bem interessante. Você já deu logo o signo, ascendente e a lua, né? Como é que é a sua interpretação, apesar de não ser astrólogo, vai? Bom, não entendo muito realmente, como eu te falei, mas eu falo que pra mim, a brincadeira minha e meu signo, minha combinação astrológica, ela é perfeita. Você não entende astrologia, mas você entende de Samuel, né? Porque eu sou pisciano. Então, primeiro, deixa tudo fluindo, deixa as coisas fluir, igual a água, deixa moldar do jeito que tiver que moldar. Não deu certo fluindo, aí entra o meu ascendente, Libra. Pondera, vou entender o que está acontecendo, para de cá, para de lá. Se ponderando não resolveu, aí entra a lua, que é a Áries, manda todo mundo a merda, e é desse jeito que resolve mesmo e põe o trem pra funcionar, em vez de ficar parado. Então, Samuel, você, assim, tendo nascido no interior de Minas Gerais, uma cidade conservadora, né? Demais. Você atendeu a solicitação da sociedade, dos seus pais e tudo, foi trabalhar na indústria para ter um emprego garantido e tal. Como que você, rapidamente, porque faz quantos anos que você rompeu mesmo? Você sabe, ele chutou o pau da barraca e falou assim, não quero mais isso aqui. Foi com 30, né? Foi 2020. Faz 4 anos, bicho. 2020, foi final de 2019. Então, e aí eu fico me perguntando, né? Eu acho que isso já existia latente dentro de você. Esse que é hoje, já existia latente. Porque você rapidamente, né? Você desabrochou e botou em prática um ser que sem treinamento, né? Já está vivenciando, você já está compartilhando as suas experiências de vida, né? E já está inspirando outras pessoas. Tanto que você veio morar aqui, isolado, nesse lugar maravilhoso, né? E aí você atrai pessoas justamente por causa desse jeito que você teve coragem de passar a ser, esse novo Samuel que você se permitiu ser, né? Como é que você acha que isso aconteceu, cara? Da onde que vem? Você já era? Você tem noção que você já era? É isso que eu estava pensando aqui, Chico. Eu não sei se eu poderia falar um novo Samuel, ou se talvez eu só estou voltando no velho Samuel lá de criança. Hoje a gente vê muito quando vai falar de autoconhecimento, tudo, parece que põe uns negócios muito místicos de criança interior. O que é criança? Nós mesmo, infância nossa, a gente tinha que a gente perde, pelo menos do meu ponto de vista. A gente se perde por experimentar, a gente se perde para se abrir para coisa nova. Eu já tinha esse plano meu de vir para a roça, de poder, tipo, o foco meu Você não sabia o que era, né? Mas você tinha o impulso de vir, né? A ideia era, quero ir para a roça, para viver na roça tudo. Meus 40 anos, tem que ganhar muito dinheiro antes, fazer isso aqui tudo. Mas o foco meu de vir para a roça não era o querer morar na roça. É porque quando eu estava nesse momento de roça, que fez parte da minha criação, quando eu estava no canteiro, que antigamente eu falava, nossa, o canteiro é onde me desestressa. Não é onde me desestressa, é onde me recarregava, na verdade.
Uhum. Então não era onde estava me desestressando, é onde estava me recarregando, que ali eu estava tendo troca sincera mesmo. Então assim, eu não sei te falar, tipo, Talvez assim, você sabia que você queria ir para a roça porque a memória dos momentos que você teve da roça era boa, acho né? que pode Então ser era uma isso. coisa que você queria. Você sabia que você queria estar, mas você não sabia o que, que ia fazer. Não, eu acho que até hoje eu não sei. Mas você já tá para... Olha, cara, deixa eu falar uma Tem- coisa pra você. Quando eu falo assim que, só concluindo que eu acho que Vai. eu não sei, é porque assim, tem um projeto que eu tô tocando hoje, que Ou é você é questão da aberto para o que hospedagem, vem, da você voluntariado, mas Chico, nesses 2 anos de pandemia, eu mexi com fruta desidratada solar, eu inventei um desidratador, nunca me imaginei vendendo. Eu nunca tinha feito fruta desidratada. Nunca tinha, acho que nem comido fruta desidratada, a não ser uva passas no Natal quando tinha. Nunca tinha comido esses trem. Hospedagem, nunca pensei. Tá tudo muito fluido. Então assim, o que o Samuel vai fazer daqui pra frente? Tipo, eu posso falar de verdade. Vai ser algo que conecta eu comigo no sentido de eu poder ser genuinamente o que me dá vontade de ser. Se for algo diferente disso, eu tenho certeza que eu não vou estar fazendo. Tá. Hoje eu acho que eu posso afirmar isso pra você. Uhum. Que não vai ser algo que eu tô fazendo, que eu vou querer fazer, sabe? Sim. Não sei se eu acho que eu até me perdi um pouco na pergunta que você Eu fez. também estou inicial. tentando lembrar o que foi que eu Tentando perguntei. lembrar, na verdade. Não, então, eu te perguntei, né, como que aconteceu essa transformação tão rápida, né? Essa ruptura que você estava no mundo corporativo e de repente você está aqui vivendo sozinho, em busca de si mesmo. E esse em busca de si mesmo te gerou até essa coisa de querer abrir para hospedagem e oferecer vivências para as pessoas, talvez inspiradas naquilo que você pode dar para elas. Quantas vivências você falou que já criou? São 8 vivências que Um tem. cara que era o quê? Você era um operário, vamos dizer. De repente você virou um terapeuta, porque eu só consigo enxergar você como um terapeuta. Como é isso, cara? Né? É muito rápido. Aí eu te perguntei, isso já existia dentro de você? Você tem noção que isso já estava lá dentro de você? Ou foi uma coisa que você se abriu para o novo total e aí apareceu porque você se abriu com totalidade? Chico, eu acho que entra nessa pergunta só, eu acho que eu posso falar que entra as duas partes. Já estava dentro de mim. Por causa que quando até no mundo corporativo querer ter a razão nas conversas, tudo, os meus primos mesmo me chamavam, de vez em quando chamam até hoje, é o palestrinha, Percival, enciclopédia. Queria falar sobre tudo, esse do querer partilhar o que eu estou experimentando, conhecimento que me fez já sentido, estava que eu em já você. tinha. Só que esse lado de compartilhar, um processo de autoconhecimento, de olhar para um lado mais espiritual. Íntimo. Antigamente, quando eu falo antigamente, há 3 anos, eu no mundo corporativo, você falaria assim, coisa de bicho grilo. Não viaja na minha cabeça, entendi. não. Que loucura. Então a que é técnica essa? você já tinha, a prática você já tinha. Eu sempre gostei de compartilhar, realmente. De, como diz a turma, de dar essa palestrinha, vamos dizer assim, de falar, sabe? Então eu acho que tinha esses dois lados. Só que, o que eu acho que eu posso falar com o coração mesmo de sair agora, de ter emoção na fala, é que a principal diferença é que antes eu queria compartilhar conhecimento. Era coisa que eu conheci e queria compartilhar. Hoje eu compartilho o que eu estou experimentando. Legal. Aí quando você compartilha conhecimento, você quer ter razão. Quando você compartilha experiência, você simplesmente compartilha opinião. Porque é único e exclusivamente meu. Só eu penso igual eu penso, só eu sinto igual eu sinto. Se até era digital, minha já é individual, o corpo meu inteirinho. Ninguém pensa, ninguém sente, ninguém se emociona como eu. Então a partir da hora que eu acho que eu compartilho a minha experiência nesse sentido de trazer o meu sentir, a minha experiência do experimentar realmente, experimentar a ação, da experimentação mesmo, é uma partilha individual, mas que talvez vai te despertar uma chavinha de também experimentar. E aí você sentir o que você está sentindo. E essa troca, quando você começa a fazer essa troca diretamente do partilhar e tendo essa troca de sentimentos, de emoção, dá mais conexão. Sim. Eu acho que não só com os seres humanos, eu falo com os bichos. E eu tenho aprendido muito com os cachorros. Em todos os sentidos de olhar para eles, aprender a respeitar as vontades deles em todos os sentidos. Não é que pode fazer tudo, mas as vontades deles, as vontades dos bichos, a Você vontade aprendeu da a terra. linguagem deles, de repente, né? Você escutou, né? Sim, dos cachorros, da terra, de você olhar para uma planta e falar conseguir entender o que ela está querendo te dizer com uma folhinha mais seca, uma folhinha mais escura, uma folhinha mais clara, uma praguinha que pegou. Você tentar enxergar o que ela está querendo te dizer ali, igual o nosso corpo diz.
Só que eu era totalmente dissociado disso antes. Não olhava o que o meu corpo estava falando. Eu ignorava realmente no mundo corporativo, tacava um remédio para dentro, ou ignorava mesmo sem remédio. E em busca do continua, objetivo. porque tem que fazer. Não sei nem se seria objetivo, né? É, objetivo fixado por uma meta ali de A comparação sucesso. que eu faço sempre do mundo corporativo, para mim, é o arco-íris. Você já ouviu falar que no final do arco-íris tem um pote de ouro? Opa, todo mundo sabe É isso. possível chegar no arco-íris? Esse que é o problema. O arco-íris ele é uma miragem. Quanto mais você se aproxima, o mesmo tanto que se aproximou, ele afasta. O pote de ouro é igualzinho. Você não vai chegar no pote de ouro. Para mim, o que a sociedade vende é um arco-íris. Corre atrás do arco-íris, tem um pote de ouro gigante lá para você. Você nunca chega no arco-íris. Você vai morrer tentando chegar nesse pote de ouro e não vai alcançar ele. Uhul. Ok, então, daí você resolveu botar a mão na massa. Por exemplo, você tinha conhecimento, né, de como plantar o seu próprio alimento, de como plantar árvore, viver sozinho, né? Porque, não sei, você mantém uma casa, cara, né? Você tem que limpar banheiro, você tem que arrumar a cama. Como que foi esse aí pra você? Então, Chica, na criação minha, com a minha avó, eu acho que assim, involuntariamente, minha avó me trouxe um pouco disso. Minha avó, a que eu fui criada, a avó materna, eram 8 filhas e 2 filhos. Então, direto, ainda muito nessa sociedade mesmo, de que o homem não faz esses lados do cuidado, né? Eu chegava, sabe o Chaves, o Seu Madruga? Sei. Eu me sentia o Chaves e as minhas tias, minha avó, como se fosse o Seu Madruga trabalhando. Tava as vó, as tias ali, tudo cozinhando, eu tava atrás do fogão ali. Tipo, olhando o que elas estavam fazendo. Não foi alguém que parou e me ensinou a cozinhar nem nada. Foi a sua curiosidade. Mas simplesmente necessidade, eu falo de verdade, tipo assim, desde de pequeno, de lavar minhas roupas, lavar roupa na mão mesmo. Você fazia na prática? Fazia na prática também. Uhum. Quando eu morei em Ouro Branco, na época de faculdade, mesmo não tendo formado, mesma coisa. Então assim, lá eu tomava conta da minha casa sozinho, e eu gosto. Pelo menos eu falo por mim, eu acho que é natural do humano. Não tem coisa mais gostosa do que você tá na casa limpinha, do que você deitar na cama, a roupa de cama tá cheirosinha. É prazeroso. Sim. Aí eu preciso de uma mulher para fazer isso para mim? Eu, Chico, sendo bem sincero, pensando desse lado, do coisas de mulher, coisas de homem, Essa separação da sociedade. eu particularmente, eu tenho uma reflexão que é minha, é realmente assim um pensamento meu, não é que seja uma verdade, mas eu olho como se a sociedade cobra da gente. A mulher é treinada para as necessidades do viver. O homem é treinado para as necessidades do sobreviver. Tudo que é relacionado à vida, cuidado, alimentação, afeto, emoção, coisa de mulher. Tudo que é relacionado a sobreviver, estar sobre a necessidade da vida, além do que é necessário, dinheiro, posse, poder. Puta, tem um julgamentão aí em cima. É colocado para o homem. Eu falo, para mim faz muito sentido quando eu olho essas duas palavras, do viver e sobreviver. Hoje a humanidade como um todo, nós como sociedade, a gente está focado no sobreviver, estar acima do necessário para a vida. Uhum. Aí o foco no acima do necessário para a vida é no capital. É. Tem como você se comparar a mim? Qual que é o único jeito de eu comparar Samuel com Chico? Se eu sei que você é um ser individual, no seu pensar, no seu emocionar, no seu corpo, no seu sentir, no seu tudo. Vamos comparar pela roupa, pelas coisas, pelos objetos. É o único jeito de comparar. Não, eu comparo pela história. Eu vejo, não, a gente é parecido. Eu falo assim, socialmente, a comparação acontece nas É coisas. verdade, é. Você sabe essa separação de papéis? Eu acho que tinha sentido nos primórdios, assim, quando, sei lá, quando a gente vivia em caverna ainda. Eu acho que fazia sentido, a mãe, já que ela tem a prole, né, ela precisa ficar cuidando. E daí o macho sai em busca de caça, porque a mãe amamenta e ela não pode sair, tem que ficar ali perto, né? Então, essa separação de papéis fazia sentido para a sobrevivência da espécie. E hoje já está garantida essa sobrevivência. Naquela sociedade, né? Naquela sociedade. Hoje já está. E aí criou-se, né, leis, dogmas, né, valores que protegiam esse tipo de organização, né? E aí as religiões refletiam isso, né? Os códigos de lei refletiam isso, mas hoje a própria essa coisa já tá, a sociedade já está refletindo diferente disso. Sim. Os papéis já estão mais fluidos, né? Já existe até essa coisa de trans e não sei quanto, que agora mulher já tem papel de homem, homem já tem papel de mulher.
Então, talvez a gente esteja vivendo esse momento mesmo, onde que a gente esteja explorando todas as possibilidades humanas, não dentro dessa expectativa que foi criada lá atrás, né? O ponto que você falou, eu acho que para mim faz sentido é você olhar realmente assim. A sociedade, a forma com que nós humanos vivíamos antes, a gente não tinha o alimento, tinha que fazer a caça todo dia. Sim. Você tinha que fazer todo o processo do necessário para a vida, você tinha que diariamente buscar isso. Hoje não, está na geladeira, está no supermercado. Hoje a busca, teoricamente, para manter a necessidade básica ainda está em cima do dinheiro. Homem e mulher podem trabalhar, não tem que ser uma coisa só de homem. Uhum. Só que ainda vem toda essa construção. Essa carga do tá que tem. ainda. Porque biologicamente, quando a gente olha, normalmente o corpo masculino é um corpo que tem mais propensão, vamos dizer assim, a ter mais força física. Então, teoricamente, muitas das coisas de um trabalho, que você vai olhar braçal, o homem pode ter uma maior facilidade. Mas hoje em dia não é o trabalho braçal que dá mais dinheiro. Mas será que isso é cientificamente? Eu nunca fui atrás para É saber. isso que eu falo, em geral, porque você tem mulheres que têm muito mais força física do que homem. Não é tipo, todo homem é mais forte que mulher. Porque podia até ser pela seleção natural, né? Mas eu não sei se O próprio né? hoje, o treino do seu corpo, a gente consegue, nessa parte do corpo, tanto um homem quanto uma mulher, a gente consegue desenvolver a força a partir do treino. Sim. Desenvolver essa ação. Mas, teoricamente, quando você olha estatisticamente, o corpo masculino tem uma anatomia, vamos dizer assim, mais para força. Né? Mais para força. É isso aí. Só que hoje em dia a força não é mais como é que chama? O ponto principal para se manter a vida. Uhum. Então não tem noção nenhuma. E outra, essa separação que a gente fala, mas antigamente, muita gente, a gente vê a gente argumentando, mas antigamente o homem fazia tudo isso, a mulher que ficava tomando conta dentro de casa e tal. Antigamente não é hoje. É o que eu brinco, é o jeito meu de pensar que eu falo com todo mundo, é o jeito de brincar mesmo. Tudo muda. Até a bermuda, por que você não pode mudar? Ter tudo na vida. E não fica fixo como se fosse. Mas na minha época, a sua época também é hoje. E hoje não é assim. Sei lá, a gente tem uma mania de muitas vezes parece que para num ponto que se congela. Que eu acho que vai no que a gente falou lá atrás, que é o da criança mesmo, que o pessoal fala, de a gente ter essa curiosidade de se entregar pro novo. Pelo menos eu me vi nesse ponto, quando eu fui entrando no mundo corporativo, que cada vez mais eu me engessava. Eu me engessava nas ideias. Tipo, numa crença que eu tinha. Isso é verdade, ponto, acabou, não me abre para mais nada. Hoje eu tenho um pensamento muito seguinte. Toda crença, ela é igualzinho um fio de arame. Quanto mais crença você tem, mais fio vai ter na cerca que a gente está construindo na volta da gente. Se você acredita como verdade absoluta em alguma coisa, você se fecha para uma possibilidade de pensar diferente ou para realmente o que pode acontecer diferente. É isso aí. Nós humanos, a gente ficou, sei lá, eu fui criado na religião católica, tem o tal do pecado original humano que fala que foi comer a fruta do conhecimento. Isso realmente eu acho que é um pecado original nosso, nós viramos ser pensante, a cabeça dominou a gente. Em vez de deixar a gente eu não me abria para o sentir, não ligava para minhas emoções, não ligava para nada do que meu corpo estava me mostrando. Hoje eu estou aqui em cima mais conectado, anoto no meu caderninho. Hoje eu consigo olhar para você e falar, tipo, como que meu humor, sensações, emoções com a lua estão variando. Cara. Varia. Eu, lua nova, eu fico mais jururu mesmo. E aí tem determinadas luas que na lua nova me dá mais disposição. Eu não consigo tirar meu cochilinho depois do almoço na lua cheia de jeito nenhum. Deita na rede ali, ó. O zóio fica instalado. Na lua nova eu apago, que eu tenho vontade de fazer o cochilinho de 1 hora, virar 3 horas, tem dia. Emoções. Lua nova em geral. Não reparava isso antes, mas o chorar de saudade de uma possível conversa com a minha mãe, que eu fantasiava na cabeça. Geralmente esse choro vem na lua nova. Essa parte emocional. Quantas vezes eu percebo que é na lua cheia que eu vou ali no computador, ponho o vídeo daqueles X-Factor, The Voice, que é a criançada cantando. Aí vai pra final direto, entra a família, criança chorando, eu pego eu chorando junto. Antes eu não faria, por causa de ser a vontade de chorar, de não me expressar. Você não se permitiria. Hoje eu ponho. Eu falo, tô querendo chorar hoje. Eu vou lá e ponho o vídeo Deixa eu dar uma ajudazinha aí. Eu vou lá e ponho pra chorar. Então assim, eu tenho me aberto muito mais pro meu sentir realmente, pro meu corpo, de entender como o meu corpo funciona, como minhas emoções funcionam, como o pensamento funciona, e não achar que eu tenho que ter a razão de tudo, como se fosse algo
ver para crer, São Tomé. Tem que estar aqui, tem que ser possível, ser palpável. Não tem que ser, não. Se eu tô sentindo, como é mentira? Como é que não é uma verdade? Se você tá ali, tá no meu corpo, tá no meu sentir, na minha individualidade, como é que isso é mentira? Então você quer mudar, né? Sinto, logo existo. Exatamente, não é penso, logo existo, não. Eu quero é isso, não. Eu sinto, logo eu gostei. Vou usar com sua permissão essa frase. Oh, por favor. Nada é nosso, eu não sei. Eu me sinto muito canal de tudo, né? Então quando as pessoas perguntam, posso usar o seu vídeo? Eu falo, por favor, mas se não gostou, o que você está esperando, né? Se é bom, a gente tem que compartilhar, cara. O que você está esperando, né? Nos grupos de homem, teve um amigo meu, né, que chegou em mim e falou assim, fulano tá usando uma frase sua, você viu? Eu peguei e falei, a frase não é minha. Frase é uma união de palavras da língua portuguesa que deu um significado. Será que o português é meu? A língua, para eu falar que a frase é minha? Não é minha, não. Não, mas você criou, você juntou. Uai, mas não é minha frase, não é minha frase, é do mundão. Mas você sente assim mesmo? Você sente também que não é seu, aquela coisa da propriedade? O que é meu, Chico? O que é meu? O que vai pro caixão junto comigo? O que eu posso falar, até faz propaganda pros outros, a única coisa que o dinheiro compra e que você leva pro caixão tá aqui, ó. Tatuagem. Fora isso não vai, não. Até a roupa come. Caixão não tem gaveta. E na brincadeira mesmo agora, mas se a gente for parar e pensar, eu venho um cara de brincadeira, de humor nisso mesmo, mas nós humanos, do meu ponto de vista, a gente precisa de posse de apenas uma coisa. Uma privada para chamar de minha, que é para cagar em casa. O resto... Não, mas se você morar num lugar mais de roça, não precisa nem da privada. Não, que seja um buraco. Um buraco que é meu. É privado. Algo parecido com isso. Engraçado, aí chama privado, né? Privado, propriedade privada é lugar privado. Ninguém entra. Ninguém pode entra. ver. Que louco, ninguém pode cara. Tocar. Então tem que mudar esse nome. Até porque a gente produz uma matéria muito interessante para a continuidade da vida, né? Exatamente. Que vai servir de substrato. Eu acho que é muito olhar isso, igual a gente conversou um pouco ontem. O que me fez pensar, mudar muito também no meu jeito de ver a vida, ver eu como natureza, é olhar para as coisas pelo que a utilidade. Igual a gente conversou um pouco ontem do coador de café. Eu até perguntei o que é isso. Cara, aquilo você tem que repetir. Um coador de, você tem um café, vamos explicar para as pessoas, um coador de café todo puído, né? Mas que funciona, né? Mas velho, tá rasgadinho ali na alça do coador, ali onde fica mais perto, deu uns rasguinhos e tal, mas a base do coador, a parte funcional tá funcionando. Qual que é a utilidade dele? Coar o café, tá coadinho, não passa... Você tomou café hoje, tinha grão de café no café? Não tinha pozinho, realmente ele tá coando perfeitamente. Mas tá velho, tá feio, tá rasgado. Troca, tem que trocar. Costura tudo ali, porque qual que é a utilidade? Coar o café, então ele tá útil. Qual que é a futilidade? Mas tá feio. O que o Chico vai olhar no que meu coador de café rasgado? O que o Chico vai falar? É olhar para coisas realmente como tempo. Pegando ao pé da letra, o próprio coador que eu dei o exemplo para você ontem. Não é só um coador de café. Tenho a parte do tecido, aí você vai olhar o plantio do algodão, o tempo dele crescer, depois o tempo de colheita, e hoje em dia é maquinário, que tem diesel, que tem ferro. Aí você olha na alça do coador de café, tem ferro que veio lá da mineração, eu trabalhei dentro da mineração, eu sei o tamanho do buraco que é feito para tirar o minério de ferro, eu vi lá realmente. O buraco é bem lá embaixo. Tem ferro ali, tem o plástico que botou na alcinha do coador de café também, tá ali. O que é o plástico? É o petróleo, eu trabalhei dentro da siderúrgica para tubo de alta pressão, para explorar o pré-sal. Ou seja, quando eu olho para o coador de café hoje, não é só um coador de café. Você vê toda a história lá. Tem exploração de petróleo, tem aço pra caramba, tem todo o tecido, a degradação de meio ambiente. Não é só simplesmente um coador de café, é muito tempo envolvido que tá ali. Aí eu lembro dos tropeiros. Como eles faziam? Nem precisava de coador. Sabe como é o café tropeiro? Sim, você fazer na lata? Então, na lata com fogo? Você faz na lata, daí você, na hora que ferveu ali, você enfia um tição de brasa, o pó desce. O pó desce. Aí você não precisa de coador. Num vídeo seu você mostrou isso, o pessoal fazendo a construção. Lembrei também agora. Mostrei isso aí, eu faço questão de mostrar. Porque assim, sabe, tem um café turco, né? Eles tomam com pó, cara. E tem até a coisa de ler depois o destino, o futuro ali no pó de café. Na borra, né? Porque quando acaba sobra aquele negócio ali. A gente pode tomar aquele pó não é ruim. A mesma coisa do açúcar refinado, da farinha refinada.
a gente vai tirando coisas que a gente acha que fazem mal pro nosso paladar e de repente eram as coisas que equilibravam a nossa saúde até, né? Vai refinando. Não Refinando. tá refinando nada. Mas eu acho, meu ponto de vista, né, Chico, eu falo muito, hoje eu acho que não só a gente olhar Brasil como colônia, a alimentação nossa é colonizada. Com certeza, Você tudo. olha- Nós culturalmente já estamos dançando já. A quantidade de planta, de coisas que a gente tem, de flores, de plantas aqui, nossa, nativa, que são comestíveis que a gente não come. O Então, padrão da salada brasileira hoje virou tomate e alface. É como se fosse salada. Sim. A quantidade de folhas diferentes, diversas, que a gente pode botar no prato para comer. então, você é mineiro, né? Aqui, nós estamos em Pedralva, né? Sul de Minas. Isso. Qual que era a verdura que você comia quando era criança? Alface, tomate e cenoura. Quando... Mas então não é Minas aqui. Cadê a couve? Mas, teoricamente, a saladinha padrão era o alface, tomate. É. Aí, de vez em quando, couve cortadinha, refogadinha, uma coisa assim, mas não só isso. Você vai na taioba, você vai direto pro mato, você tem o próprio picão, caruru, tanchagem, nossa, é muito, para lembrar tudo. A gente mostrou mais cedo aqui, você tem a lanterninha, caninha do breja, caninha. Isso. Nossa senhora. Ora Pronobis. Não, muito mais coisa. Se a gente for olhando, rodando, vai vindo todos os nomes na cabeça, mas é muita planta que a gente tem de alimento pra gente ter um padrão único, exclusivo, como se fosse só alface tomate. Eu cresci, onde você vai tipo em restaurante que for, é salada, alface tomate. Alface tomate. Aí você vai vendo muitas coisas na horta, no terreiro de casa, arrancando, é praga. É praga. Não, é comida. Você vai olhar, é comida, era alimento. Você tem o próprio Major Gomes, que eu lembro. Serralha, Caruru, Major Gomes, O Major Gomes, eu brincava de estourar a bolinha com ele, arrancava da horta da minha avó, que era praga, que lá é muito mais rico que espinafre. E é gostoso. É gostoso demais. É. A própria taboa, que eu não conhecia, que eu faço palmite de taboa também. Então, assim, O coração da bananeira você faz também? bigo de bananeira. Bigo. Bananeira é tudo, né? Tem o palmito da bananeira. Você usa a né? folha, você faz palmito, você tira Usa a a fibra, você verde. tira o cacho, você faz verde, usa a casca para fazer comida, fazer carne de casca de banana. Bananeira você só É não tipo do coqueiro, né? Que usa tudo, né? A bananeira você fala, só não usa raiz. Não, pega a raiz, corta em 4, sai 4 bananeiras, não, faz 4 mudas. Usa tudo. É isso aí. Vamos voltar pra trabalhar? Vamos, fica acabando de tirar aqui. Vai lá, vai tirando aí que vou dar um tempo nas perguntas, né, moço? O senhor poder trabalhar pra render, senão... Não, render não tem problema, não. Ô Chico, eu tô só fluindo. Se você quiser que fale alguma coisa também, aí você me ajuda a guiar aí. Não, mas tá tranquilo. É isso mesmo. Você não tem que apertar botão, não tem que empurrar nada. Você faz meio sozinho. Escuta, eu tô vendo ali, tem ipê nascendo, tem esse araçá-boi, Araçá. né, que você botou aí. Isso aí vai dar sombra daqui a um tempo, né? Você já pensou? Já pensei, mas o E aí, você muda a horta de lugar? que eu vou fazer, ué? Caiu a semente, aí os bichos Não, o sortou. que você vai fazer? Você pode transplantar, rapaz. Ah, Tá deixa pequeno aí. ainda. Se foi o passarinho que cagou essa semente aí, ela fez questão de nascer ali, ela vai nascer ali. Mas então você vai mudar a horta de lugar depois. Muda. Ah, Não tá. tem problema não. Você tem terreno aqui. Essa época a ideia minha não é só nesse pedacinho onde que eu faço a produção eu vim recuperando o solo. Na hora que eu recuperar aqui, tiver com a sombra de mamoeira, a sombra do araçá, outra araçá que está crescendo ali atrás, a sombra do ipê, das bananeiras, eu sei que esse solo aqui vai estar protegido do sol. O solo não foi feito para ficar exposto. Uhum. Eu mudo a horta e começo realmente Entendi. a agregar novamente para o solo em outro lugar. Mas aí tem aquela conversa que a gente teve hoje de manhã. Isso aqui é a face norte. Faz uma podinha, abre espaço. Ah, pra então tá. Então agora você falou. Faz uma podinha. Que é a Faz. coisa que eu mais tenho dó de fazer na árvore é poda. Ah não, se precisar eu faço. Se precisar, você faz. Faço, sem problema. Matar eu não vou matar não. Isso é importante, né? Porque transpondo pra gente, tipo, a gente não pode ter dó, né? De cortar certos hábitos e de certos comportamentos nossos. Você já Porque ouviu a gente falar da... parece que vai morrer quando você corta, né? Você já ouviu falar da própria agricultura agroflorestal Sim, colocado? é baseada nisso. É baseado na poda. Então, é por isso que eu não faço. Você já viu da onde que surgiu o termo puta? O que é puta? Etimologicamente, Puta é uma semideusa grega, que era a deusa da poda. Que todo ano tinha um festival onde as mulheres participavam para fazer a poda das árvores. O que é a poda? Tirar os galhos que não dão frutos. Amputar. Amputar, exatamente. Então, eu acho que eu penso muito hoje, até
já compartilhei. Que sejamos puta. Amputar, Sejamos putas. amputar realmente o que não faz mais sentido na vida nossa. Um galho que está ali, por exemplo, está só produzindo sendo um galho que não vai dar fruto. Eu ia ali podar ele para dar uma condição para tudo quanto é coisa que tem de vida, que está abaixo daquele galho, vir florescer. Será que realmente eu estou degradando ali? Ou eu estou talvez agregando? Então a poda eu faço, se for preciso eu vou fazer. Escuta, mas qual é a relação da deusa? Era uma deusa? É semideusa. Ah, Foi tá, meio que tá. ficou assim. Aquele semideus, tá. É porque na hora que juntava para fazer o rito, a celebração de fazer a poda das árvores, era feito só por mulheres. Só para mulheres. E muitas vezes tinha a questão do corpo. As mulheres se tocavam, se estimulavam junto ali fazendo o serviço da poda. Então, mas o que tem a ver isso com a prostituição? Isso que eu Entra não a tô entendendo. religião, o corpo virou algo que não pode. Qual que é a única porque parte? só tava entre elas, de repente rolava um clima lá e não sei o quê, então O que começou... difere o ser humano de todos os outros bichos vivos na Terra? Raciocínio, né? Cabeça. É a única parte do corpo que pode ficar exposta. O resto tudo é animalístico. É de animal, é de bicho, você não pode ter. De onde você tira essas sacadas aí? Ah, vem na cabeça as loucuras. Vem na cabeça as loucuras. Não pode, é coisa de bicho. Uma mulher tendo prazer, um homem tendo prazer, se tiver barulho, é coisa de bicho. Se tiver barulho, né? Nós não somos. Eu falo, nós nos separamos da natureza, a gente não se coloca como animal. O ser humano adora ter razão de tudo, a gente se classifica como mamífero, mas esquece que somos. O topo da pirâmide, né? É o Esquece exemplo do que pé. eu falei. Criamos uma pirâmide, nos colocamos no topo da pirâmide, cagando dinheiro lá de cima, pra ver quem fica em cima do monte de bosta maior. Pra falar que tá no topo. É nessa hora que eu acho que você parece com o Eduardo Marinho. Viu? Pode falar aberto, falar rasgado? Não, não, mas é no topo verdade. da pirâmide, cagando dinheiro pra ver quem fica Maior, um monte de bosta maior. Esse quer nascer e vai ficar mesmo. Deixa eu tirar esse dentro, vai. Esquentou. Isso. Tá calor, né? Tô pegando sol direto. Tá pra mim, ó, a honra, eu falei pra você comparar eu com o Eduardo Marinho. Ah, mas você tem a ver. Você vai ver nos comentários o povo falando. Tem a ver, sim. Como é que você sabe que isso aqui era açaboi? Você falou que não foi você que plantou, né? Como você diferencia da goiaba? Eu não sei diferenciar, não. Eu vou pelo tipo de folha mesmo. A folha da goiabeira ela é um pouco mais arredondada. Mais arredondada, né? Mais arredondada, os traços delas aqui dos veios são um pouquinho mais espaçados também. E eu olhando para a goiabeira, é o jeito que eu olho. Eu acho que era açaboi, Ju. Ah, tá. Porque eu tenho um pé de araçá no alto da mata lá em cima, então eu conheço o araçá. Tá, e Assim você pela comparou vista. com esse aí, né? É. Legal. Isso aqui é rúcula que tem aqui? Não. Isso aqui começando a brotar, é semente de vinho. Falar nisso, se você quiser levar, tem semente de rúcula, semente de alface lisa, semente de alface roxa, tudo minha ali pra colher. Tá. Dá pra você Legal. levar. Depois a gente vê essa parte aí. Agora, eu tô vendo que você tem aqui o mamão. Nós estamos a 1000 metros de altitude? Chega a 1000 metros? 950, 950. aqui na casa. E o mamão consegue dar aqui? Ou só quando não dá geada? Na época da geada judia bem de tudo, viu? Aqui em cima, pra gente estar no ponto alto e ter essa baixada, é difícil chegar a geada aqui em cima realmente. Aham. Acontece, ano passado teve 2 vezes que amanheceu tudo geado aqui também. Aí queimou minhas plantas tudo. Queimou tudo. Mas não morreu o pé de mamão, as bananas. Muitas, não, as bananas, mamão não, mas tem muita coisa minha que morreu. Ah, as coisas pequenas. Na verdade não morreu, né? Transformou. Faz parte, a natureza Sim. devolveu pro sofá, você tá precisando de Aham. coisa aí, toma. Você come sem lavar assim? Vitamina B12. Ah, a terra minha tá limpinha. A sua tá limpa. Eu que tô cuidando, não tem veneno, não tem nada aqui. Eu vejo muita gente fazer isso. Eu ainda lavo. Não lavo não. Depende do que for, depende de onde for, né? Igual aqui no meu caso que eu tirei da minha horta, Você sabe o que é, né? se tivesse comprado, eu não ia fazer direito jamais. Não. Agora tem que botar chuquinho aqui, ó. Ah, agora você põe aí. E eu posso folha seca. A terra tem gosto? Depende muito da terra, né, Chico? Mas dá um saborzinho. Dá. Porque tem criança que come terra, come tijolo, né? Aí acho que é falta de nutriente, né? É isso que eu ia falar, não é que é falta, é onde a gente consegue. Sim, a criança está sentindo falta, então naturalmente ela é atraída Ela por vai. aquilo, né? Naturalmente, qualquer bicho que está precisando de algum sal mineral, nutriente, ele está lambendo terra. Ou ele acha uma fonte de água que é rica em determinado mineral e dá até briga naquela fonte de água para os bichos. Olha só. Nós precisamos. Tem na terra. Uhum. Tudo, né?
É o tal do Lavoisier, igual falou, nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Por isso que eu falo que eu acho que eu não sou ET. Porque o que eu preciso para viver tem na Terra. Se tem aqui, eu sou daqui. Não é possível. Não, mas vai ver que tem alguém fazendo um experimento com você, vai falar, vamos botar um de nós lá, ele vai esquecer que ele é um de nós, e aí a gente deixa ele testando, ver se a gente consegue sobreviver, entendeu? Você deve estar mandando informações inconscientes ali pra estrela Sirius, não sei que número lá. Pode ser que sim, mas... Já pensou? O que eu posso possível, falar, né? se eu sou um experimento, pode experimentar à vontade, porque Você tá tá gostoso. bom, né? Você tá gostoso. Você tá gostando da brincadeira? Pode fazer o que você quiser comigo experimentar. Ah, que legal. Não, você tá doido. A coisa que eu falo, igual a gente conversou, você trabalha, a gente pensa muito a sair do mundo corporativo e tal. Hoje eu trabalho da hora que eu acordo até a hora que eu vou dormir. É uma Tudo coisa no que você final. gosta, né? A diferença é que é aquele ponto principal. Trabalho não tem que dar trabalho. E isso ainda tá pensando nesse processo, nessa transformação, que é o transformando minhas ações mesmo. Até comentei com você ontem, eu ainda tenho uma extrema dificuldade em cobrar qualquer trabalho que eu faça se é algo que me dá prazer. Não, mas não fala isso. Aí as pessoas vão ficar sabendo. Não, mas agora eu tô aprendendo, pode ficar tranquilo. Não é assim que funciona mais não. Ah, tá. Por isso que eu Você já falo que eu se tô deu num processo. Mas realmente, quando eu comecei a vir para esse processo meu, de vir pro meu lado, de fazer algo que eu gosto, essa sensação de que trabalho tem que ser algo ruim. É isso. Tem que ser aquele lugar que eu saio de Tem que casa, acabar sexta-feira e começar na segunda. passo estressado para ter, sei lá, o 5x2, né? Ou 6x1, 5 dias de loucura para 2 dias de mais loucura ainda. De anestesia. De anestesia. Álcool, maconha, cigarro, um monte de coisa para se anestesiar da realidade, para se preparar para na segunda-feira voltar para loucura. Isso não é vida não. Que correria que é essa? Só que aí quando você tem uma vida que onde é possível você realmente fazer do seu trabalho como algo que você gosta, você vai falar, isso aqui não é trabalho. É como se fosse uma impossibilidade, eu não posso cobrar por isso que eu estou errado. A sensação que eu tinha era essa, que eu tinha. Então, porque tem que ter uma canseira da sua parte para você merecer, né? Parece que tem que ser algo ruim. Tem que ser algo que eu me estresso para poder ter um valor financeiro. Não tem que ser. A diferença principal para mim que eu olho hoje foi... Tive um hóspede que eu recebi aqui, ele trouxe uma frase que não é nem dele, ele também escutou. E para mim, sabe quando resume todo o pensamento meu hoje com relação ao dinheiro? Ele virou para mim e falou assim, Samuel, eu escutei essa frase, mas não sei de quem que é. Dinheiro é igual esterco. Amontoado, apodrece. Espalhado, aduba. Dinheiro é isso. O hóspede trouxe isso para você? Ele falou que no dia que ele falou isso, ele falou, não lembro quem me falou também. Ele não sabe de quem que é a frase. Para mim é uma frase, não me interessa de quem é. Mas sabe quando você escuta? Vamos viralizar isso aí, cara. Sabe quando você escuta, você para falar assim, não adianta esse amontoar de dinheiro que a gente tem, ele apodrece, ele vira algo tóxico. Ele vai gerar gás tóxico, ele vai descer chorume tóxico para o solo. Aonde tem um monte de bosta, o solo não é fértil. Sim. Aonde tem uma camadinha de dinheiro espalhado, o solo é extremamente fértil. Dinheiro é igualzinho esterco. Quanto espalhado, ele aduba. Se estiver amontoado, apodrece e faz mal. Que merda o jeito que a gente faz, No né? dia que eu ouvi isso dele, Chico, eu falei, não, desenhou tudo que eu penso sobre o dinheiro hoje. Não é que eu falo que não tem que ter dinheiro, tem que ter. Mas é a coisa da não acumulação. Nós estamos aqui conversando agora por causa do dinheiro. Você não conseguiu comprar essa câmera, eu não consegui estar aqui em cima nesse terreno, que é um terreno da família, que a família comprou e vem passando. Não só nisso, o viver nosso hoje, a forma social que a gente vive, a gente precisa do dinheiro para sobreviver, para pagar a conta, para pagar aluguel, para pagar a alimentação, para pagar o nosso alimento como um todo. Mas o quanto que você precisa e o quanto você quer. Para mim, eu coloco hoje que eu chamo até isso de ciclo da infelicidade, que eu falo que todos nós somos comandantes de um PCC. Padronização, comparação e competição. É um ciclo sem fim. Existe um padrão social que é colocado muitas vezes para as coisas. Se você tem determinado cargo, tem que ter determinado carro. Tem que ter determinado padrão de casa. Corte de cabelo. Corte de cabelo. Tipo de corpo. Não pode ter tatuagem. Para tudo tem um padrão. Coloca-se esse padrão, nós, para se sentir inserido involuntariamente, comparamos com outras pessoas por coisas, porque não dá para comparar pelo ser, nós somos individual. E nós quer ser melhor que o outro. Compete para tentar atingir esse padrão, aí na hora que você compete, atingiu, você olha, é igual arco-íris, porque o padrão atualizou. Já saiu o celular novo, já saiu a câmera nova, já é outra moda de roupa, já ficou obsoleto. É um ciclo sem fim, que não para de girar, e para mim o que alimenta essa fonte do ciclo?
É o querer. Você olha O pro padrão, desejo. é o desejo. O querer, só que nesse querer não no sentido genuíno do ser. É esse querer moldado pela posse, pelo dinheiro. É o que a gente fala, corre a vida inteira atrás do dinheiro pra você ter muito dinheiro pra depois que se aposentar, você aproveitar a vida. Oh, Isso é a vida? opa. Será que a vida, sei lá, realmente é essa? Lá nos meus, hoje, 70, 80 anos, com um novo modelo de aposentadoria, que é lá que eu vou poder aproveitar? A quantidade de coisas que, teoricamente, eu sei que eu perdi e que eu deixei passar, de momentos que eu vivenciei no passado, de coisas que talvez uma simples fala que me afetou emocionalmente e que eu não aproveitei um momento que poderia ser extremamente prazeroso porque eu estava aqui. Escuta, e você se arrepende dessa caminhada que você teve para chegar aqui, de alguma coisa que você fez lá no passado? Você faria diferente hoje? Se eu fizesse diferente, eu não estava aqui hoje, né, Chico? Pronto, é isso que eu gosto de escutar. Toca aqui. Pronto, só isso. E é legal É você isso falar aí, isso, que bicho. ontem uma pessoa entrou em contato comigo pela internet, ele me perguntando de se eu me... coach me perguntando se eu me arrependi da minha jornada. Minha resposta foi, me arrependeu, não me arrependo, porque senão eu não estaria nessa jornada Cara, que eu tô hoje, eu de gosto conexão tanto comigo. do ser que eu sou hoje, como que eu seria se eu não tivesse sido aquilo que fui lá atrás, né? É o que eu falo, que eu me pego certas vezes num sofrimento, né, de estar amarrado numa coisa do passado, muito com a minha mãe. Minha mãe faleceu, foi em 94, né, quando eu tinha 6 anos. E pelo que contam, do jeito da minha mãe pensar, o jeito dela, que ela era, né, de expressão de tudo, aí tinha vezes que eu me pegava chorando, quietinho, sozinho, me isolava para chorar, com vergonha, não posso chorar na frente Você não dos outros. chorava na frente dos outros. De jeito nenhum. Ia para um canto, chorava ali, geralmente na lua nova, mas nunca tinha reparado isso. Era fantasiando, imaginando uma conversa com a minha mãe. Como seria eu conversando com a minha mãe hoje. Juro. Cara, Aí até que vinha o tapão na minha cara, eu mesmo me dando um tapa na cara, falando, se a sua mãe estivesse viva, você não estava pensando igual você pensa hoje, não seria a conversa que você está imaginando ter. Então, bora pra frente. Enxuga a lágrima e vamos. Não é que me barrar do choro, me permitia hoje a chorar, até voltar essa consciência e falar, não, sua caminhada de estar até aqui hoje, pensar da forma que eu penso hoje, que Foi eu acho necessária. que seria um papo muito bacana com a minha mãe hoje, só é porque a minha mãe faleceu. Eu penso como eu penso hoje, eu sou um pouco do que eu sou hoje pela história que eu vivi. E a minha história inclui a morte da minha mãe quando eu tinha 6 anos. Isso me formou como gente que eu sou hoje. Faz parte do meu social, né? mas aí Então- você foi criado mais pelos seus avós? Você ficou com eles? Como é Fui que foi? criado, eu tenho um irmão mais novo, né? Aí eu fui criado eu pelos meus avós maternos e meu irmão pela minha avó paterna. Ah, é? Hoje eu tenho só minha avó paterna. Aham. Mas eu fui criado pelos avós da minha mãe e eu na rua de cima e meu irmão na rua de baixo. Então a gente não morava junto, mas você via todo dia Você do se mesmo via todo jeito. dia- Você brincava com ele? Como que Brincava. era? No começo, né, Chico? A gente tem aquela 5 anos de diferença. Então eu não é da minha turma. É. Meio que chega num momento que eu isolava ele ali, vamos dizer assim, né? Hoje eu consigo olhar e hoje eu falo, né, hoje realmente olhar pra mim e ver o tanto que eu buscava assumir um papel que não era meu com meu irmão. Meio de pai. Muitas vezes de pai. Putz. De bronca, de peso, né, apoio, cara? de querer ser ali essa base forte que é colocado como essa paternidade margarina, que antes de ser pai, é um ser humano. Que também tem sua história, que também tem sua vivência, que também tem tudo isso que moldou a forma dele ser hoje, né? Só que eu mesmo, eu falo, até eu sair do mundo corporativo, eu cobrava do meu pai esse pai Doriana, que eu brinco, pai margarina. Que é esse pai que, nossa, me dá toda emoção, todo acolhimento, todo carinho. Mas não é o que ele, como ser humano, podia me entregar. Eu cobrava do meu pai algo que ele não tinha. E você consegue ver perfeição nisso tudo? Porque se você está admitindo, dizendo, afirmando, né, que você valida o que você viveu, né? Então, de uma certa forma, você está dizendo, é perfeito isso, você ter tido essa experiência e o seu pai também ter tido essa... não ter sido o pai Doriana que você queria, é perfeito também. Hoje, Chico, eu vou ser muito sincero nessa É. fala minha. Eu odeio essa palavra. Qual? Perfeito. Perfeição. Tô sendo muito sincero, porque pra mim, a única coisa que a gente pode, no mundo, olhar com perfeição, são coisas. O que tem um padrão. O que é perfeito? O que não tem defeito. O que é Comparado defeito? com Algo alguma que saiu coisa. de um padrão. É. Existe padrão em ser humano. Existe padrão no pensar, padrão no sentir, padrão no ser. Então, existe defeito em ser humano.
defeito na forma de pensar, defeito na forma de agir. Não existe. Meu ponto de vista hoje eu falo, não existe perfeito. Perfeito é para coisas. E coisas muitas vezes não são naturais. Foi nós que criamos. Criamos um padrão dentro dessa pirâmide louca que não é mesmo inventado. Então, mas aí você mesmo falou da sua falta que você sentiu desse pai, né, Doriana? Que você fala que seria o quê? Um pai mais próximo seu, Seria que te abraçasse, que te olhasse, que te cuidasse, é isso? Isso seria um pai, teoricamente, colocado como social o pai perfeito, mas não tem como. Sim. Então, mas do mesmo jeito que você sente, né? Você não percebe que isso tem um lado positivo para o seu crescimento? Sim. Sim, é isso que é Total. a pergunta. Total. É muito doido, Chico, que eu falo assim, hoje, pelo menos nos meus estudos, quando eu busco algo sobre... A gente até falou um pouco sobre isso, né? Sobre autoconhecimento. Eu fujo das primeiras pessoas que viram para mim e falam, vou te ensinar autoconhecimento. Não tem como, é impossível. A pessoa te ensina conhecimento, você experimenta o conhecimento, aí é auto, com seu sentir, com seu tudo. Com relação a essa questão da paternidade, eu acho que entra exatamente nesse ponto, de que não tem como olhar e falar que não é meu. Que eu acho que entra na mesma questão do desenvolver. A gente fala muito evolução, desenvolver. Evoluir em qual escala? Em qual nível de escala que nós mesmos criamos? Se a gente for pensar o que é desenvolver, o desenvolvimento, você está se desenvolvendo? Desenvolver. É tirar, não é acrescentar. É o que a gente falou, eu acho que quanto mais eu me abro para dúvida, mais eu me desenvolvo. Quanto mais eu me abro para certeza, para querer fechar, mais eu me envolvo. Me travo numa cerca, numa coisa que me fecha no meu modo de pensar. Então, você acha que para mim hoje, igual eu falei, acho que eu não posso falar que o meu processo, o meu processo que eu venho acompanhando seria um processo perfeito para o meu desenvolvimento. Eu acho que ele é do jeito que tem que ser. É o que tem me transformado, é o que tem me possibilitado conectar comigo. Então, quando eu falo perfeito, eu quero talvez dar a ideia de que foi adequado para você, que foi bom, que você conseguiu aceitar aquilo como seu, você Sim. se reconheceu como seu e a partir daquilo você se fez, né? Aí quando eu falo perfeito é isso, porque funcionou como talvez uma engrenagem assim que está bem lubrificada, né? Não, isso eu concordo. Nesse ponto do perfeito, eu acho que sim, no ponto Por esse bom. ponto de vista, né? Eu acho que eu até me fechei um pouco na que você falou perfeito. Não gosto dessa palavra. Credo. Porque, será que alguém falava assim de perfeição, te cobrava perfeição, alguma coisa? Acho que o mundo corporativo. É, né? Eu acho que eu posso te afirmar isso, mundo corporativo. Você tem o padrãozinho para tudo, tem que ser tudo muito bem escrito. E você mordeu a isca. Se sair um pouquinho do que está no padrão, você tem que mudar o procedimento, mudar tudo. Como bom peixe, você mordeu a isca. Só que o anzol fincou lá no fundo da garganta, eu consegui soltar e falei, não quero sentir isso mais não. Você é aquele peixe que escapou. Qualquer brilho que colocam pra mim de ouro ali, eu falo, é isso que é filho da puta, quero não. Quero estranho pra mim não. Escuta, então, eu acho que a gente cresce no relacionamento, né? Você não se fechou ao relacionamento, né? Porque você atrai pessoas aqui através... Você tem um Airbnb, que é diferenciado, né? Se as pessoas quiserem conhecer um pouco mais, vai lá. Como é que é o nome do seu? Tem no Instagram, né? No Airbnb tá como Inhamani. Inhamani com INHA, acento no Inhá mesmo, mani de mandioca, MANI. Ali no Airbnb, aqui o que eu fiz hoje, né? Que eu transformei, foi realmente, são 4 quartos que tem no casinha aqui. Então eu montei os quartos, fiz as camas, fiz os estantinhos. O nome de pássaro, né? Cada quarto tem seu nome, tem um quarto do lagarto, quarto do urubu, quarto do gavião. Eu tô no urubu, ali. Gente. O Chico tá no quarto do urubu. Porque eu achava o mais feio de todos, ele me deu esse aí. Nada, é o mais quentinho, tá frio, é o que bate sol o dia inteiro nele. Mas aqui eu acho que, como eu falei, que tem sido um partilhar e coisa que eu não cobraria, que foi automaticamente acontecendo, né? Eu recebi hóspedes aqui, várias coisas que eu fazia junto com os meus hóspedes, de vivência mesmo, coisas que a gente preparava, de preparar um palmito de taboa, e fazer um processo, ensinar a apanhar banana, ensinar a fazer um bambolê, ensinar a fazer uma tintura natural, com estampa natural na camiseta, até que teve que vir alguém falar para mim, cobra por isso. Isso é um trabalho. Mas eu gosto de fazer, eu não posso cobrar por isso. A briga Você chegava a responder a briga isso, interna lá no isso. passado. Isso hoje eu transformei em vivência. Então eu chamo que
Eu falo que aqui é uma hospedagem de experiências por isso. Uhum. Porque é uma experiência do estar aqui em cima, desde o seu quarto, que é tudo feito, tem amor e carinho em cada cantinho que eu fiz aqui. Deu parar e ficar olhando assim. Deixa eu falar uma coisa, porque isso é verdade. Quando eu cheguei aqui, eu falei assim, gente, tudo que tem aqui tá no lugarzinho, foi pensado e está cuidado. Tem e amor. a gente sente a energia. Aí eu fico extremamente feliz, como eu te falei, de ver que É visível. o que eu tô colocando tá perceptível chegando isso. no sentir seu, Tá sabe? chegando. Você chega e volta. E faz E eu tô ciclo. recebendo, pode ter certeza, muito bom. E, não sei, eu falo que é hospedagem de experiências porque a minha ideia aqui realmente é o que eu falo, é um espaço pra gente ter conexão. E a conexão com a natureza, eu acho que primeiro, como eu coloco, é sempre com muito amor e respeito. E eu, como uma pessoa que está aqui recebendo para fazer essas experiências, tanto na vivência, para a gente ter uns processos de bater um papo sobre natureza, sobre a vida. Eu tenho a formação em terapeuta xamânico, mas eu não gosto nem do nome xamanismo, porque nada mais é do que o estudo do que os nossos ancestrais já sabiam. Tudo está na natureza. Então tem várias vivências que eu ofereço que hoje tem o preço da vivência, tem o preço da hospedagem, que realmente eu olho como um serviço. Mas ainda tem essa dificuldade que veio do cobrar que vinha lá de trás, sabe? Escuta, mas existe a opção da pessoa vir aqui e simplesmente ficar aqui, estar aqui? Tem. Tem também. Com Aqui- comida, sem comida. tem Hoje tudo aqui, isso. num resumo, né, que eu acho que eu até viajei um pouco aqui, mas hoje eu funciono como essa hospedagem de experiência, então tem os quartos, são 3 quartos com cama de casal que eu tenho aqui hoje. Uhum. Então tem a hospedagem que você vai vir, os alimentos, café da manhã, almoço, café da tarde, janta, tudo a gente prepara ali na hora, vem aqui na horta, colhe, vai na beira do fogão a lenha. Tem as vivências que eu ofereço, além da hospedagem, que aí realmente você vem para ser meu hóspede. Eu tenho voluntariado, que são pessoas que vêm esquecendo para de falar. trabalhar junto comigo mesmo, a gente tem uma rotina de trabalho. Uhum. Então a gente vem para compartilhar, fazer a parte do voluntariado. Esse o voluntariado está no Workaway, o Worldpacker? Ele não? está, por enquanto, o voluntariado está no Instagram. Só no a Instagram. hospedagem Então eu tenho é material- individual com você. Sim, direto. Você não passa por um terceiro. Não, por enquanto voluntariado não. A hospedagem tem pelo Instagram, direto comigo, a gente vai para um formulário, ou direto no Airbnb também, que vai achar lá, mas que não é reserva automática, né? Vão entrar em contato antes, vão fazer uma chamada de vídeo para vocês me conhecerem e eu conhecer também quem vier. Triagem. É minha casa, é meu espaço, é meu cantinho. Sou eu, né? Exatamente, Tá não entrando é, no meu mundo. não é assim também não. A hospedagem vão lá, é uma hospedagem de experiências, não é realmente, eu brinco nessa forma, não é um hotel. Você vai chegar e estou chegando, estou indo. Tem vaga, estou chegando, sabe? Eu quero poder fazer uma troca sincera e de coração. E se eu perceber que é alguém que está entrando em contato comigo, que vai tirar a minha liberdade no ponto de ser eu, e que eu sei também que eu não sendo eu, vou tirar a liberdade de quem vier de ser, eu prefiro que não venha. Uhum. Aqui realmente eu quero criar, é o que me dá renda hoje, o que paga minhas contas mas não paga minha paz, interessa, não paga a minha paz paz. não tem preço, né, paga. cara? Se eu estiver em qualquer lugar que eu não puder ser eu de forma genuína, de falar minha besteira, de rir, de poder dançar na hora que me der vontade, de cantar na hora que me der vontade, não é o lugar pra eu estar. Tem tanto lugar que tem no mundo. Não é aquele, um exemplo besta, mas sei lá, uma garrafa de água. Você vai no supermercado, R$2 uma garrafa de água. Aí você vai num restaurante chique, R$10 a garrafa de água. Aqui é quanto? É a mesma água, não sei, que é zero. Toma até no chuveiro a água, é toda água da mina. Mas eu falo de quando a gente olha para esse trem, qual que é o seu valor? Você prefere estar num ambiente onde o seu valor seja R$2 ou onde o seu valor é R$10? É a mesma água, a mesma garrafinha, o mesmo Samuel. Se eu estiver num lugar onde o meu valor como ser individual é baixíssimo colocado ali, o que eu vou ficar fazendo ali? Tem lugares onde eu sei o meu valor hoje. Quando eu falo valor, eu não estou falando de preço de dinheiro. Uhum. Duas coisas bem distintas, Sim. o preço é o teu valor, né? Quem não entende a diferença, pouco saberá do amor. E tem uma música que fala essa frase que eu acho linda. Que é duas coisas bem distintas, um é o preço, outro é o valor. Quem não entende a diferença, pouco saberá do amor. Que não tem... Preço eu acho que a gente dá em coisas. Coisas podem ter preço. O ser humano não tem como a gente botar preço. O meu sentir, o meu físico, a minha paz hoje, quando eu falo de paz, não é nesse sentido de iluminação nem nada. Tem muita coisa que eu penso. A gente vê muito essa questão de paz interior. O pessoal fala atingir a iluminação. Essa pessoa que me mandou a mensagem ontem até comentou lá no Instagram, eu vi lá na página dela, sou um ser iluminado.
Olha o sol batendo aqui em mim agora. Você também é. O que é colocado muitas vezes de atingir a iluminação, que é o meu modo de ver, a gente até conversou um pouco sobre o ação no final, ilumina a ação. Se cada ação que você fizer no seu dia a dia tiver realmente conectada com a sua luz, com a sua individualidade, com quem você é, na sua essência, no seu sentir como ser, você está iluminando. Se você conseguir chegar num momento onde o seu dia por completo, todas as ações que você faz, têm um sentido com a sua individualidade, aí sim você se torna um ser iluminado. Mas não é um ser iluminado que você atingiu a iluminação. Se você tirou uma ação que não iluminou, não está iluminado. Eu acho que a iluminação não é um estado que se atinge. São ações que você faz do dia a dia, uma por uma. A elevação espiritual, ação por ação. Não adianta querer pegar a carga inteira de todas as ações e botar lá em cima. Se cada ação sua você conseguir subir ela para o sentido de subir, de conexão com a sua essência, de quem que você realmente é, você está se elevando. Acho que não existe, igual a gente falou, um padrão, não tem uma linha de chegada e uma linha de partida quando a gente se trata de ser humano. E eu comecei esse mergulho de começar a entender um pouco mais com 30 anos. Hoje a gente vê pessoas aí chegando com 15 anos. Tem pessoas que estão lá com 70 anos e agora estão começando. E tem pessoa que vai morrer sem olhar para ela própria. Para o sentir, para o pensar, para o corpo, para tudo. Você acha que tempo, né? A gente tem que dar o tempo da gente, da nossa própria transformação. Não é o tempo que a gente quer, que a gente acha que tem que ser. Esse tempo que nós inventamos é louco. Continuar tirando esses trenzinhos. Vai lá, tira um pouquinho. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou trocar a bateria para ela botar a carregar. Tá, quando você vai lá, eu vou dar um grauzinho mais rápido de arrancar. Isso, vai lá. Acabando de lá agora.